capítulo, eu, Magnus Mundi, irei me aprofundar em tudo conhecido sobre os Elfos de Lunorte, sua biologia, magia, história, cultura e tudo mais de interessante. Elfos são criaturas altas, com corpos magros e altos. Suas peles são de diversos tons de azul, assim como o sangue azul marinho que corre em suas veias. Manchas pontudas de cor escura estão espalhadas por todo o corpo do elfo, na face, torso, braços, pernas e também na cauda longa que todos eles possuem. Suas mãos e pés são notavelmente maiores que o resto do corpo, com dedos pontiagudos e alongados em ambas as extremidades. Suas orelhas e narizes também seguem este padrão. Seus cabelos, longos e ondulados, são de tons variados de azul e raramente verde-água ou branco. Suas faces possuem um par de grandes olhos, cuja pupila evoca a aparência de pedras preciosas, como safiras, esmeraldas e diamantes, e a esclera realça a cor das pupilas, sendo negra como a noite. E vossa característica mais notável, a falta de boca e de todo o sistema digestivo convencional. Isso se dá ao fato de que os elfos se alimentam de outra forma, fazendo isso ao consumir um novo conhecimento que seu corpo consegue absorver e transformar em energia, tal como outro ser se alimentando normalmente. Assim como todos os seres vivos, os elfos nascem com um tipo de magia dentro de si, que neste caso é a magia da mente, também chamada de magia da consciência. Ela consiste dos pensamentos, memórias, imaginação, visão, o conhecimento e a retenção do mesmo. É guiada e ativada pelos pensamentos do indivíduo. Quanto mais claro e certeiro o pensamento, mais intenso será a manifestação da magia. A habilidade mágica compartilhada por todos os elfos é a telecinese, a capacidade de levitar e controlar objetos com um simples pensamento. Esta habilidade age de forma similar ao voo das fadas, algo que a partir de certa idade todo elfo é capaz de fazer. Alguns melhores que outros, é claro. A disciplina e conhecimento nesta prática é a chave para o quão habilidoso um elfo será nela. Quantos e quais objetos podem ser levitados se baseia totalmente no pensamento dos elfos. Quanto mais noção de peso, tamanho e formato o elfo tem do objeto, mais fácil será para levitá-lo. Elfos mais habilidosos nesta prática também conseguem levitar seres vivos. O restante das habilidades são também baseadas na mente, pensamentos e imaginação. Além da telecinese, elfos costumam se especializar em uma ou duas outras habilidades durante suas vidas. É difícil dar todos os detalhes sobre como elas funcionam, ou quantas outras ainda estão por ser descobertas. Mas, simplificando, alguns elfos conseguem controlar a mente alheia com um simples toque, adentrando em vossos pensamentos e ditando as ações que devem tomar. O alvo controlado tem a chance de sair do controle, ou nem sequer serem controlados, se os seus pensamentos forem mais fortes do que o do controlador. Outros elfos são capazes de criar ilusões, miragens visuais e sonoras para enganar ou entreter os outros. Um alto nível de concentração e foco é necessário para esta habilidade, já que cada milissegundo é essencial para manter a forma da ilusão e fazê-la parecer o mais real e verídica possível. Apesar de todo esse esforço, ilusões ainda desaparecem se forem tocadas diretamente.
Outras habilidades élficas podem ser descobertas no futuro, ou algumas podem ter sido esquecidas no enorme passado dessas criaturas. A história dos elfos se inicia na Era da Noite, assim como a história de todas as espécies. Seja pela mão divina ou outros meios, os elfos surgiram no mundo. Um mundo sem nomes, casas, reinos ou qualquer avanço. Eles viveram por essa era sombria, até chegar à Era das Lendas. Devido ao seu modo particular de se alimentar, os elfos rapidamente se tornaram sociedades nômades. Afinal, qual o melhor modo de absorver conhecimento do que viajando por todo o continente, descobrindo novos locais, novas criaturas e, é claro, as estudando e analisando para absorver o maior conhecimento possível. Enquanto as outras criaturas começavam a desenvolver as vossas línguas primitivas, os elfos começaram a utilizar sinais, usando suas mãos, olhos, cabeça e todo o seu corpo para se comunicar com seus iguais. E isso rapidamente se espalhou, afinal, era um novo conhecimento a ser consumido. E assim, os elfos foram os primeiros a criar uma linguagem oficial. Conforme os séculos, os elfos continuaram viajando por todo o continente, explorando todos os locais possíveis, até as Guerras Divinas, um grande evento catastrófico e envolto em mistérios. Todo o continente foi afetado por isso, e quanto aos elfos, tendo que consumir conhecimentos novos para sobreviver, mas também tendo que se esconder das catástrofes para ficarem vivos, os elfos sofreram bastante com esse evento. Alguns tentaram viajar pelo continente, mas raramente conseguiram terminar essas viagens. Outros tentaram estudar os eventos catastróficos para compreender seu funcionamento e também consumir as informações descobertas, mas nenhum elfo que tentou essa ideia sobreviveu. Por conta disso, os elfos construíram suas primeiras bibliotecas. Eram primitivas e rudimentares, feitas em cavernas e grutas, com lousas de pedra ao invés de livros, mas com conhecimentos de todo o continente armazenados em um único local, foi o suficiente para os elfos sobreviverem a este evento. Após muito caos e conflito, as guerras divinas se encerraram, e durante a Era da Magia, os elfos sobreviventes voltaram aos seus meios nômades, com meios de transporte melhores e bibliotecas espalhadas por todo o continente que foram sendo reconstruídas e melhoradas conforme os séculos passaram. E então veio a Era dos Reinos. Os reinos de Eromúria e Tenemor se uniram. 3 séculos mais tarde, Tenemor caiu, e neste meio tempo, os elfos não construíram cidades e muros como as fadas, não formaram tribos e exércitos enormes como os orcs, não avançaram o estudo da magia e feitiçaria como as bruxas. Apenas permaneciam os mesmos nômades de sempre. Mas não por muito tempo, já que apesar de nômades, as bibliotecas construídas eram refúgios de paz para os elfos. Era comum diversos bandos de elfos se encontrarem nelas e compartilhar os seus conhecimentos uns com os outros. E uma dessas bibliotecas se localizava em uma enorme montanha, que posteriormente receberia o nome de Monte Cosmo, pois se dizia que era tão alta que seu topo alcançava as estrelas. Ele rapidamente atraiu mais e mais bandos, e com isso muitos perceberam um fato curioso. Era tanto conhecimento acumulado naquele local que seria possível um elfo viver sua vida inteira sem nunca precisar sair dali, apenas se alimentando de todas aquelas informações armazenadas nas prateleiras. E então, o simples fato curioso se transformou em uma ideia. Os elfos nunca foram conservadores em seus métodos. Sempre fizeram o mesmo por séculos, pois era o que funcionava. Mas, acima de tudo,
colocavam a lógica em primeiro lugar. E então foi decidido abandonar o jeito que as coisas eram feitas por séculos para dar início a uma nova era. As construções começaram poucas semanas depois, e por mais que fadas sabiam construir bastante, não eram páreo para centenas de elfos com um ótimo planejamento e muita motivação. Cada semana, um novo andar era construído. Cada dia, bandos de elfos saíam para adquirir mais conhecimento, e a cada semana, mais um bando retornava trazendo exatamente o que prometeram. Quando 23 dos andares já tinham sido construídos, foram chamados um grupo de magos para ajudarem a integrar feitiçaria e magia na construção. E assim o fizeram. Foram anos deste processo, e a cada um andar concluído, mais 4 estavam sendo feitos. E depois de uma geração inteira, estava feito o Palácio dos Livros, a capital do Império Élfico. A ideia tinha tomado forma, um local onde elfos poderiam viver a vida inteira sem nunca precisar sequer sair. Os conhecimentos vinham de todo canto do continente. A cada andar era uma infinidade de conteúdo que demoraria uma vida para consumir apenas um andar. E vinham de todas as formas: ilustrações, pinturas, esculturas, relíquias e, é claro, livros de todos os tipos e formatos. Eles se impregnavam em todo canto do palácio. Toda a parede era uma prateleira infinita, com uma biblioteca inteira em cada metro. E não só isso, também existiam animais e criaturas de todas as regiões do norte, desde o sul do outono ao extremo norte. Os feitiços implantados nas paredes tinham os mais diversos efeitos, como regular a temperatura dentro do palácio ou protegê-lo de desastres naturais. E no topo do palácio ultrapassava o próprio topo do Monte Cosmo. E as histórias eram verdade, já que lá em cima era o local perfeito para estudar e manifestar a magia primordial, sendo o local mais próximo do Sol, da Lua e das estrelas. Um sonho que se tornara realidade, um paraíso perfeito para os elfos. Mas, infelizmente, nada dura muito neste mundo. Sem quase nenhum documento ou qualquer coisa detalhando o que aconteceu de forma apurada, o que se sabe é que o reino de Eromúria queria formar uma aliança com o Império Élfico. Eles convidaram a rainha, a princesa e muitos membros importantes da corte. E alguns dias depois, houveram inúmeras explosões e desmoronamentos que causaram a perda de centenas de elfos e também da rainha fada, que fez com que a princesa de apenas 13 anos assumisse o trono, a atual Rainha Gaia Crisântemo II. Alguns dizem que tudo foi um ataque de Eromúria para destruir os elfos. Outros que o ataque veio dos elfos e era tudo um plano para eliminar a família real de Eromúria. Independente do que fosse, isso causou a queda do Império Élfico. Mas isso foi há muitas décadas, então muitos elfos nasceram depois do acontecido e nem têm noção do que seu povo perdeu. Após a queda do Império Élfico, a cultura dos elfos permanece praticamente igual à Era das Lendas. Nômades que viajam pelo continente. Assim como, no passado, existem centenas de bandos de elfos diferentes, espalhados por todo o mundo, cada um com suas próprias regras, ritos e costumes. Após a queda do Império Élfico, muitos bandos retornaram às bibliotecas antigas, espalhadas pelo continente, e começaram a restaurá-las. Muitos bandos foram viver nos campos nevoados ou nos campos fluviais, enormes planícies, longe de qualquer outra sociedade, especialmente das fadas, mas também repletas de natureza, plantas e animais, com muito conhecimento para ser estudado e consumido. Enquanto formam acampamentos temporários, suas moradias provisórias são tendas feitas de tecido e couro. Elas protegem os elfos de climas fortes como chuva ou nevascas,
São confortáveis e aconchegantes o suficiente para dormir e extremamente fáceis de montar e desmontar para transporte entre um acampamento e outro. O modo de locomoção mais comum dos elfos são os unicórnios, equinos azuis e chifrudos, que compartilham da magia da mente com os elfos. Eles foram domesticados pelos elfos há milhares de anos e são usados para transportar suas tendas, bagagens e a si mesmos. O couro desses animais também é utilizado para fazer as roupas, tendas e equipamentos dos elfos. Os livros ainda permanecem sendo o alimento mais comum dos elfos, com inúmeras informações para serem consumidas e de fácil transporte de um local para outro. Existem inúmeros rumores que dizem que o gênero do livro lido por um elfo é equivalente aos sabores da comida comum. Um livro de romance seria um doce bem açucarado, um de terror seria como um sabor terrivelmente amargo, e ler um livro extraordinariamente bom seria como degustar um banquete da nobreza. E quanto aos funcionamentos de cada bando, assim como dito, isso é algo que varia de bando para bando. Alguns possuem líderes, um elfo específico que decide onde o bando vai e o que eles irão fazer. Outros bandos têm reuniões, onde cada membro dá sua opinião e todos as levam em consideração. Alguns bandos possuem dezenas de elfos como parte dele, outros possuem apenas 2 membros. As rotas que os bandos seguem, seja de rodear as mesmas áreas, viajar por toda a terra dos elfos, ou até mesmo adentrar na terra de outras espécies, também varia de bando para bando. Muitos elfos nasceram depois da queda do Império, depois da perda do Palácio dos Livros e de toda a cultura que existia lá. Eles vivem focados no presente e no futuro, no agora e no que pode ser feito. Costumam ser otimistas e sonhadores. Mas por outro lado, os elfos que sobreviveram à tragédia são quase todos incapazes de superar o que aconteceu naquela fatídica noite. Cultivam um ódio profundo pelas fadas e pelo reino de Eromúria. Muitos sonham em reconstrução, em voltar ao Monte Cosmo e reerguer o Palácio dos Livros à sua antiga glória, a retornar ao Império Élfico aos seus dias de ouro. Outros, entretanto, sonham com destruição, na queda do reino de Eromúria, em retaliar a dor e a morte daqueles que dizem serem os causadores da tragédia. Sonham em trazer justiça às perdas que não podem voltar. Por enquanto, tudo isso não passa de sonhos, mas quem sabe, talvez algum dia se tornem realidade.